Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Chegando aqui, vamos fazer mais um vídeo aqui, muito interessante. Se você puder dar um like aí para nós, expandir um pouco esse vídeo, porque o vídeo é muito interessante, né? Vamos falar hoje sobre mais um assunto inédito, né? Como eu sempre digo, não inédito nas Escrituras, não é algo novo nas Escrituras, está dentro da revelação bíblica, né? Da narrativa bíblica, mas a explicação que nós vamos dar aqui hoje é que vai chamar a sua atenção e vai te trazer um novo panorama, um novo horizonte sobre o assunto. Então nós vamos rodar a vinheta. Já estamos de volta. Peço que você se inscreva no nosso canal aí, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Roda a vinheta, já vamos voltar. Muito bem, estamos de volta aqui, né? Apologética em Foco, sempre um assunto novo, um assunto interessante para o nosso elevo espiritual e para a ampliação do nosso conhecimento. O que eu quero falar com você hoje é um assunto que o tema está passando aí no rodapé. Por que João Batista foi preso e decapitado? Os leitores da Bíblia logo vão dizer o seguinte: porque ele estava pregando, né, uma mensagem muito forte contra Herodes, né? Haja vista Herodes ter um caso com a esposa do seu irmão, Filipe, né? E João Batista era um pregador muito incisivo, na verdade um profeta veterotestamentário atuando no Novo Testamento. É o último profeta veterotestamentário e ele estava vaticinando, né, a respeito de muitas coisas, pregava sobre arrependimento. E o batismo de João ele é diferente do nosso batismo de hoje, porque o batismo de João ele era realizado para arrependimento. Arrependimento do quê? Das pessoas que não estavam cumprindo as normas da lei. Mas o nosso batismo, ele é diferente. Ele precisa se arrepender primeiro para depois batizar. O de João precisava se batizar para se arrepender. Então vamos lá. Vamos começar a ler um texto aqui. É claro que se você falar assim, não, pastor, eu já sei. É porque naquele aniversário, naquele fatídico aniversário de Herodes, né? Aliás, só tem 2 aniversários que a Bíblia narra, né? Só 2, um no Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, cortaram a cabeça do padeiro, que é o aniversário de Faraó, lá do Faraó de José, né? E no Novo Testamento de Herodes, cortaram a cabeça de João Batista. Muito interessante. Mas aí, claro que o que culminou na decapitação dele exatamente foi isso, mas ainda há algumas coisas que estão obscuras aqui, mas que estão no texto bíblico revelado, que eu quero trazer para que você observe o que verdadeiramente culminou na prisão e, por fim, na morte por decapitação de João Batista. Vamos começar lendo um texto muito conhecido, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, que é o batismo de Jesus. Observe. Então veio Jesus a Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. Primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é que muita gente pensa que quando Jesus vem ao Jordão para ser batizado por João, que João já sabia que ele era o Messias, mas isso não é verdade. Ele estava resistindo em batizar Jesus porque ele achava Jesus uma pessoa melhor que ele, mais santa que ele, né? Uma pessoa especial. Mas ele não sabia que Jesus era o Messias ainda, o Mashiach, né?
Como que eu sei isso? Nós precisamos ler um outro texto que está agora no evangelho que escreveu João, quando João começa a dar testemunho a respeito de Jesus. Se você tem um exemplar da Bíblia aí, abra comigo, né, no evangelho que escreveu João, capítulo 1, a partir do 19, presta bem atenção, como ele não sabia que Jesus era o Messias, ele só foi saber depois, quando o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Capítulo 1, versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E confessou e não negou. E perguntaram: então quem és? És tu Elias? Disse não. Aqui desconstrói toda a narrativa espírita, né? Que dizem que João Batista seria Elias reencarnado. O próprio João está dizendo que não. Ó. Verso 20. 21. Perguntaram então: quem és, pois? És tu Elias? Disse não, não sou. És tu o profeta? Respondeu não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está citando o texto do Antigo Testamento. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe, dizendo-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e está mostrando que ele é apenas o precursor do Cristo, que foi antes de mim, olha que interessante, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte o quê? No dia seguinte do batismo, lá do texto de Mateus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Isso aqui é depois da conversa com os fariseus. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Agora, olha o 33. E eu não o conhecia, quer dizer, ele não sabia que ele era o Messias. Mas o que me mandou batizar com água, que ele está citando um outro texto do Antigo Testamento, que Deus o mandou batizar com água, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então aqui já ficou elucidado que João, quando Jesus chega no Jordão para ser batizado, ele só conhecia ele como seu primo, mas não sabia que ele era o Messias. Só quando o Espírito Santo pousou sobre ele, é que ele teve a ciência de que aquele que ele estava batizando era o Messias, e que aquele que havia mandado ele batizar, que é o Pai, né, o Yahvé, havia dito para ele que sobre aquele o qual você ver descer o Espírito, esse é o Messias. Então percebam, agora que entra a questão que eu quero elucidar. Por que João Batista foi preso e decapitado? Ora, acompanhe comigo o raciocínio. Se João Batista era o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para ele, o que deveria acontecer quando João percebe que Jesus era o Messias? Logo, é muito lógico que ele deveria sair de cena, como um presidente, que vai dar posse para o outro, quando ele passa a faixa presidencial para o outro, ele sai de cena, estou ilustrando apenas. Só que João não fez isso, ele deveria ter saído de cena. João criou uma espécie de um ministério alternativo e continuou batizando. Como que eu sei disso? Vamos para o capítulo 3 do evangelho que escreveu João. Ele deveria ter saído de cena. Quando a gente lê o capítulo 11, por exemplo, do evangelho que escreveu Mateus, Jesus está agora, ele está dando testemunho de João e falando muito bem de João. Aqui eu quero desconstruir algumas narrativas também, que dizem que João, por causa disso, ter criado esse evangelho,
esse ministério alternativo, continuar batizando, virou uma espécie de concorrente de Jesus e que ele teria perdido a sua salvação. Isso não é verdade. O próprio Jesus, em Mateus 11, vai dar testemunho sobre João. Nós temos algumas possibilidades, né? Algumas inferências que podemos fazer em alguns textos, como o próprio capítulo 11 de Mateus, linkado com Gênesis 49, quando Jacó dá as bênçãos para os seus filhos. Ele vai falar lá sobre Judá, que é claro que ele está falando de Jesus, e ele fala sobre Judá, o cetro não se arredará da sua mão, ele amarrará a cepa mais excelente, o jumento e a jumentinha. E quando Jesus vai entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele manda colocar a roupa sobre o jumento e sobre a mãe do jumento, sobre a jumenta e o jumentinho. Muitos acreditam que Jesus está preparando para entrar com João Batista, talvez entrar com João Batista na entrada triunfal e honrá-lo para que ele pudesse sair de cena. Mas o fato é que ele acabou sendo preso antes por isso aqui, ó. Observe. 22. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Isso aqui não é verdade. Jesus nunca batizou ninguém. Eu vou provar para vocês. Isso aqui é uma narrativa que os fariseus construíram para que pudesse haver um atrito entre João e Jesus. Olha o versículo 22. Ó. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Isso aqui não é verdade. 23. Ora, João batizava também em Enom. Olha João aqui, ó. Uma espécie de ministério paralelo, né? Batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha aqui, eles estão construindo uma narrativa. Eu vou mostrar por quê. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ele está falando que Jesus é maior que ele, de novo, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem dos céus é sobre todo. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Perceba que João ainda continua exaltando Jesus, dizendo que ele é maior que ele é de cima e o próprio João é de baixo. Jesus é do céu, ele é terreno. Olha o capítulo 4. A partir do versículo 1, eu vou mostrar como que Jesus não batizava ninguém, que era uma narrativa dos fariseus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais, olha, presta atenção. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido, quer dizer, uma narrativa, uma fofoca, né? Que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, perceberam? Como Jesus não batizava ninguém, eram os discípulos dele, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E aqui tem algo muito interessante quando a gente vai para o capítulo 4 de Mateus, ó. Prestem atenção comigo, Evangelho de Jesus segundo Mateus. Olha que interessante. Capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, agora que já é a prisão de João, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Quando Jesus percebeu que estava tendo todo esse atrito entre que os fariseus estavam criando uma narrativa para poder
jogar um contra o outro e haver um atrito entre João Batista, os discípulos dele, Jesus e seus discípulos, Jesus se afasta, se retirou de cena. Quem tinha que se retirar de cena não era Jesus, era João. Mas ele não se retirou e continuou pregando contra a casa de Herodes e continuou ainda batizando, sendo que ele já deveria ter parado desde o momento que ele percebeu que Jesus era o Messias, saído de cena, mas ele não quis, não se sabe se por orgulho, provavelmente talvez por o seu próprio ego, ele quis continuar o seu ministério, sendo que ele havia de parar, ele era precursor, ele era uma van-premiere de Jesus, né? Como se fosse um trailer do filme apenas, mas ele continuou, e aí Jesus percebendo, se retirou. Quando Jesus ficou sabendo que ele havia sido preso, Jesus volta e vai dar continuidade ao seu ministério e inaugura aqui no capítulo 4 de Mateus a pregação do evangelho para os gentios, que depois, posteriormente, é dado continuidade desse ministério pelo apóstolo Paulo. E vocês percebam que Jesus, ele sai, se afasta, e aquela fatídica passagem ainda que João manda que alguém fosse, 2 discípulos fossem perguntar para Jesus se Jesus era o Messias mesmo, ou se eles deveriam esperar outro. Isso é muito sério, porque essa palavra outro, ela implica no anticristo. Porque os judeus hoje eles não estão esperando Jesus, estão esperando o anticristo. É só dar uma olhada em João 5,43, Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, e a estes vocês vão receber, vocês receberão. Então, quando João pergunta, é ele mesmo o Messias? Pergunta lá, ou devemos esperar outro? Isso é muito sério. João estava na prisão, abatido, totalmente frustrado, e houve no coração dele dúvida se realmente aquele era o Messias. Se era Jesus mesmo, ou se deveria esperar outro. Que é a grande dúvida que há no coração dos judeus hoje. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, sendo que ele mesmo testemunhou que ele viu o Espírito descer sobre ele, sobre Jesus. Então aqui está elucidado o porquê, o ponto fundamental, cardeal, porque João Batista estava preso e depois, por fim, depois daquela dança lá da Salomé, né, a filha de Herodias, ela pediu a cabeça dele numa bandeja, num prato, porque ele precisava sair de cena e não saiu. Então fica uma lição para nós, uma aplicação pessoal para cada um de nós, que há momentos que nós temos que sair de cena, ficar escondidos no esconderijo do Altíssimo, porque o Senhor nos esconde. Se João tivesse seguido à risca aquilo que aquele que mandou lhe batizar havia o orientado, ele talvez não teria passado, provavelmente não teria passado por essa morte trágica, ser decapitado, e há uma grande probabilidade que ele teria entrado com Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, montado na jumenta e Jesus no jumentinho. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que sirva para o nosso elevo espiritual, que nós possamos aplicar na nossa vida as lições que estão aqui nessa mensagem. Vou ficando por aqui, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir.